Deuteronômio, capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do versículo de número 6. Deuteronômio, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 6. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor nos ajude e nos ensine por intermédio da sua palavra. Pai bendito, bom é estarmos na tua presença, louvando o teu nome, falando contigo por intermédio da oração, e pedimos que tu venhas falar conosco, nos ensinar, nos alimentar com a tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, suplicamos a tua bênção nesse instante. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, nós estamos estudando aqui os 10 mandamentos. E eu tenho indicado nesse livro aqui, As Palavras do Fogo, escrito por Albert Muller. É um livro muito útil, que nos ajuda a entender de maneira bastante prática os 10 mandamentos. E eu aprendi muito também através desse livro. Deixo aí a recomendação, para que, se você deseja se aprofundar mais nessa temática, tem aí uma boa recomendação. Nós hoje, com a graça de Deus, nós vamos meditar no 3º mandamento. O 3º mandamento está registrado no versículo 11 de Deuteronômio 5, que diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. É sempre importante lembrarmos, irmãos, que nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos por Cristo. Nós não somos salvos pela obediência à lei. Mas o salvo pela graça em Cristo Jesus, ele se dispõe a obedecer à lei. Não para ser salvo, mas porque foi salvo, liberto e transformado para viver uma vida que agrada a Deus. Por isso que é importante a gente conhecer a lei do Senhor. Não como caminho de salvação, mas como o caminho do salvo, que deseja agradar a Deus. Então, como é que a gente, salvo pela graça, como é que a gente vive uma vida que agrada a Deus? Quando a gente se dispõe a viver os mandamentos do Senhor. E nesse sentido, a lei não passou. Nesse sentido, no sentido didático, no sentido
dos preceitos, dos mandamentos do Senhor, a lei não passou. Então, é com essa perspectiva que nós estudamos os 10 mandamentos. Amém, meus irmãos? Há um hino antigo que era muito cantado na nossa infância, na escola bíblica, para as crianças, que dizia assim, talvez muitos de vocês vão lembrar: cuidado, boquinha, com o que fala. Cuidado, boquinha, com o que fala. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha, com o que fala. Esse hino era um hino cantado para crianças, mas havia algumas verdades nesse hino. Pelo menos 2. Esse hino queria nos ensinar 2 verdades. Primeiro, quando a boquinha fala sem cuidar do que está dizendo, a punição é rápida e o castigo é certo. Essa era a primeira verdade que o corinho nos ensinava. Quando a boquinha fala sem cuidar do que está dizendo, a punição é rápida e o castigo é certo. A segunda coisa que o corinho nos ensina é que ele mostra que as palavras são um recurso muito poderoso e que nós temos que ter cuidado com o uso das palavras. As palavras são um recurso muito poderoso, então a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. O terceiro mandamento vai nos ensinar exatamente a respeito disso, do cuidado com a fala. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. É o que nos ensina o terceiro mandamento. O primeiro mandamento, ele fala-nos a respeito de adorarmos somente o único Deus verdadeiro. Está no versículo 7, nós meditamos: não terás outros deuses diante de mim. Vamos repetir o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento, nós meditamos aqui alguns dias atrás. O segundo mandamento nos ensina sobre como nós devemos adorar a Deus. É dito a nós nos versos 8 a 10. Vamos reler? Verso 8 a 10. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, o primeiro mandamento nos manda adorar somente o único e verdadeiro Deus. O segundo mandamento nos manda adorá-lo como ele deve ser adorado. E o terceiro mandamento nos ordena que seu nome deveria ou deve ser pronunciado e ouvido com reverência. O nome do Senhor deve ser pronunciado, falado e ouvido com reverência. É isso que diz o terceiro mandamento, que está no verso 11. Vamos lembrar? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Pelo modo como falavam de Deus, Israel deveria sobressair-se como povo especial e escolhido dentre todos os demais povos. Então, a maneira como Israel falava de Deus, ela se destacaria dentre todos os povos. Israel tinha que conhecer o Deus que o libertou da escravidão do Egito. Mas Israel só poderia conhecer o Deus que o libertou da escravidão do Egito, se esse Deus se revelasse para ele. E é exatamente o que acontece: Deus revela-se para o seu povo, por misericórdia e graça. Deus revela-se para o seu povo. Em Êxodo capítulo 3, versículo 14, Deus revela-se para o seu povo dizendo: eu sou o que sou. Deus se revela como um Deus vivo, como um Deus único, como um Deus verdadeiro. O nome declara a própria perfeição infinita de Deus, sua autossuficiência e sua autoexistência. Quando Deus revela-se dizendo a Moisés, em Êxodo 3,14, eu sou
o que sou. Deus está declarando a sua perfeita grandeza, sua autossuficiência e sua autoexistência. Os ídolos são coisas criadas. Deus nomeia a si mesmo, dizendo: eu sou o que sou. Isso implica soberania, autoexistência e perfeição. É um nome revelado. Ou seja, Israel precisa conhecer a Deus, o Deus que o libertou. Como o povo de Deus pode conhecer a Deus? Na medida que Deus revela-se, revela o seu nome. Então, e nome tem a ver com caráter, com atributos, é um nome revelado. Por isso que ele diz no verso 9, que ele é um Deus zeloso, é o que nós lemos: não terás outros, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Ele é um Deus zeloso. Então Deus revela-se por meio dos seus nomes. Em Êxodo 3, versículo de número 14, Deus se revela dizendo: eu sou o que sou. Em Gênesis 17, de 1 a 10, Deus se revela como El Shaddai: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Em Gênesis 32, 13, Deus se revela como Jeová Jireh: o Senhor proverá. Em Êxodo 17, 15, Deus se revela como Jeová Nissi: o Senhor é a minha bandeira. Em Juízes capítulo 6, versículo 24, o Senhor se revela como Yahvé Sabaó, o Deus dos exércitos. Ou melhor, em Juízes 6, 24, ele revela-se como Jeová Shalom: o Senhor é paz. Deixa eu pegar aqui o meu lenço. O Senhor é paz. E em 1 Samuel 1,3, ele se revela como Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. E em Êxodo 15, 26, Deus se revela como Yahvé Rafá, o Deus que sara. Então Deus revela-se. E uma das maneiras de Deus revelar-se para o seu povo é através dos nomes. Ou seja, ele apresenta-se como Jeová Jireh, Jeová Nissi, El Shaddai, Yahvé Shalom, Yahvé Rafá, Yahvé Sabaó. Ou seja, ele provê, ele é a nossa vitória, ele é a nossa paz, ele é o Senhor dos exércitos, ele é o Deus que sara. Através dos seus nomes, Deus se apresenta como provedor, cuidador, o Salvador de Israel, o Todo-Poderoso, e há muitos outros nomes. Deus se dá a nós, o seu povo, revelando a si mesmo através de seus nomes. Ou seja, Deus revela aspectos do seu caráter, aspectos de sua perfeição, através dos seus nomes. Por isso ele tem zelo pelo seu nome, porque o seu nome anuncia quem ele é. Os nomes de Deus anunciam quem ele é. Os nomes de Deus anunciam o caráter de Deus, os atributos de Deus. Em Ezequiel 36, deixe guardado aí Deuteronômio 5, vamos dar uma olhada em Ezequiel 36, especialmente o versículo 22. Veja como Deus se apresenta dizendo que vai resgatar Israel por amor ao seu próprio nome. Ezequiel 36, versículo 22, veja o que diz. 36, versículo 22. Dize, portanto, à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. Deus está dizendo, olha, eu vou resgatá-los do exílio, eu vou restaurar a nação de Israel, mas acima de tudo, eu vou fazer isso por causa do meu santo nome. Verso 23,
vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Então Deus está dizendo que vai fazer por amor ao seu próprio nome. As sucessivas desobediências de Israel se constituíram em pecado contra a santidade de Deus. A fraqueza de Israel e o castigo que caiu sobre a nação foi uma desgraça sobre o nome de Deus, e Deus não permitiu que isso permanecesse. Ou seja, Israel deveria elevar o nome de Deus, engrandecer o nome de Deus, não profanar o nome de Deus, mas na medida que ele desobedece, peca, eles estão desonrando o nome de Deus. Então Deus diz, então, eu vou resgatá-los, restaurá-los por amor ao meu próprio nome, porque Israel representava o nome de Deus. Percebam que Ezequiel está dizendo, irmãos, Ezequiel 36, versículo 22 a 23. Não foi por amor a Israel que ele agiu, mas primordialmente por amor ao seu próprio nome. Não foi por causa de Israel que Deus trouxe restauração, mas por causa do seu nome. Está dizendo, eu vou restaurar, mas primordialmente eu vou fazer isso por causa do meu nome. Isso é importante, afirmarmos essa verdade, no sentido de que não é por causa de quem somos que a igreja perdurará, ou o evangelho seguirá adiante. Nós não garantimos as promessas de Deus, é Deus que garante as suas próprias promessas. Ele não permitirá que o seu nome seja blasfemado. Então é Deus que está dizendo isso. Eu vou restaurá-los, porque Deus, Ele não permite que o seu nome seja blasfemado. O que é que esses versículos nos ensinam? Como Deus tem zelo pelo seu nome. Como Deus tem interesse pelo seu próprio nome. Voltando para Deuteronômio, por favor, volte a sua Bíblia aí para o texto base, Deuteronômio capítulo 5, versículo de número 11. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Como, de que maneira, irmãos, nós podemos violar esse terceiro mandamento? De que maneira nós podemos tomar o nome de Deus em vão? De que maneira nós quebramos esse terceiro mandamento? Eu queria falar sobre 4 maneiras que nós podemos tomar o nome de Deus em vão. Primeiro, nós profanamos o nome de Deus quando distorcemos, reduzimos e negamos seu nome conforme revelado na sua palavra. Então, quando nós distorcemos, ou reduzimos, ou negamos o nome de Deus conforme revelado na sua palavra. Ou seja, Deus revelou o seu nome através da sua palavra. Quando a Bíblia diz que Deus revelou o nome dele através da palavra, está dizendo, Deus revelou o seu caráter através da palavra. Deus revelou os seus atributos através da palavra. Deus revelou a sua vontade através da palavra. Porque quando se fala de nome, está se falando de caráter, atributos e vontade. Então, quando é que eu posso profanar o nome de Deus? Quando eu distorço o que está na Bíblia. Quando eu reduzo ou quando eu nego o que está claramente revelado nas Escrituras a respeito de Deus. A revelação do nome de Deus é uma revelação do seu caráter. Deus revela-se para nós por intermédio da sua palavra. Então nós não podemos reduzi-lo, distorcê-lo, difamá-lo, nem ignorar seu nome.
Então quando ele diz, não tomarás o meu nome em vão, significa, não reduza o meu nome, não distorça o que está nas Escrituras, não ignore o meu nome, ou seja, não ignore a minha palavra, o meu caráter, os meus atributos, as minhas perfeições, não as ignore conforme ela está na palavra. Nós só poderemos conhecer o nome de Deus, como dissemos no início, se Deus revelar o seu nome para nós. E glória a Ele, porque por misericórdia e graça, Ele revelou para nós, o seu povo, o seu nome, o seu caráter, os seus atributos. Por isso que eu não posso deixar de ler a Bíblia, porque é através da palavra que eu tenho acesso à revelação de Deus. É através da palavra que eu posso realmente conhecer o nome de Deus. Deus tem todo o direito, irmãos, de definir e nomear a si mesmo. E é um ato de arrogância e rebeldia por parte da criatura negar qualquer componente do seu nome revelado. É um ato de arrogância e rebeldia por parte da criatura negar qualquer componente do seu nome revelado. Por exemplo, Deus é amor? Sim. Isso é um componente do caráter de Deus, mas Deus também é justiça. Ele é santo. Então, se eu só destaco o componente do amor e nego os demais atributos, eu estou apresentando o nome de Deus de maneira distorcida, reduzida. Eu não posso tomar o nome de Deus em vão, eu preciso anunciá-lo conforme Ele se revela na sua palavra. E Ele se revela como um Deus misericordioso, gracioso, mas Ele também se revela como um Deus santo, justo, e que odeia o pecado, e que chama o homem ao arrependimento, e à salvação única e exclusivamente, por intermédio de Jesus. Então, é um ato de arrogância e rebeldia, por parte da criatura, negar qualquer componente do nome de Deus, do caráter de Deus, revelado nas Escrituras, ou buscar redefini-lo, de modo a tornar o caráter de Deus e o seu modo de ser mais palatável para a era atual. É o que muitos têm tentado fazer, apresentar um Deus mais palatável. É quase como uma espécie de Papai Noel. Não é o grande eu sou, o Deus Santo. Ou seja, é um ato de arrogância e rebeldia por parte da criatura negar qualquer componente do nome de Deus revelado na Bíblia. Por isso que Paulo disse que quando esteve na cidade de Éfeso, anunciou todo o conselho de Deus. Ou seja, toda a palavra de Deus, todo o caráter de Deus, todos os atributos de Deus foram anunciados. Portanto, difamar o nome de Deus, profanar o nome de Deus, ou conforme diz o texto, tomar o nome do Senhor em vão, é representá-lo de modo incorreto, e assim dar falso testemunho a respeito dele. Ou seja, eu dou um falso testemunho a respeito de Deus quando o meu testemunho não está em harmonia com a própria palavra que Ele revelou. Isso é uma falsa testemunha, é um falso profeta. Porque ele está usando o nome de Deus, está falando em nome de Deus, está dizendo que Deus é, quando na verdade Deus não se revelou da maneira conforme Ele afirma, se o que Ele afirma não está em sintonia com a palavra de Deus. Nós não temos o direito de redefinir Deus. Porém, isso é exatamente o que o homem faz quando toma o nome de Deus em vão. Reduzo, distorço a revelação. E aí, irmãos, se assim acontece, se o indivíduo está distorcendo ou reduzindo, ele está, na verdade, criando um ídolo. Porque ídolo, irmão, a gente às vezes pensa que ídolo é só aquilo que está pendurado na parede.
Não, fulano é idólatra. Por quê? A gente pensa assim, porque ele tem um santo em casa, de gesso, de madeira, umas estátuas, ele é idólatra. Mas idolatria não está apenas nas imagens de escultura, a idolatria também está quando eu apresento, né, eu faço uma apresentação de Deus, mas de maneira reduzida, de maneira distorcida, que não está em conformidade com a Bíblia. Isso não é o Deus revelado nas Escrituras, é um ídolo que eu estou inventando, criando segundo a minha própria ideia, a minha própria imagem. Hoje, irmãos, nós enfrentamos a tentação de redefinir Deus, a nossa imagem, e de fazer de Deus um ídolo por meio da corrupção do seu nome. Concebemos ideias erradas a respeito de Deus, ensinamentos errados a respeito de seu caráter, e criamos um ídolo ideológico em nosso próprio meio. Às vezes, a apresentação de Deus como um Deus não onisciente, um Deus não onipotente, como se Deus estivesse sujeito, né, às intempéries, às questões, como se Deus não se revelasse como sendo todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente e imutável. Ele não mudou em suas perfeições, em seus atributos. Então, esse é a primeira maneira que o nome de Deus é profanado. O nome de Deus é usado em vão, quando distorcemos, reduzimos ou negamos o seu nome conforme revelado na sua palavra. Mesmo que a pessoa suba num púlpito e abra a Bíblia, mas se ele não está fielmente expondo a palavra conforme Deus se revela, ele está usando o nome de Deus em vão. Segunda maneira, que o terceiro mandamento é quebrado. O nome de Deus é profanado por meio de piedade triunfalista. Piedade triunfalista é também a quebra do terceiro mandamento. O que é isso? Muitos hoje em dia usam o nome de Deus em vão, quando diz que Deus mostrou, Deus me disse, sem que Deus tenha dito, sem que Deus tenha mostrado. Isso é usar o nome de Deus em vão. Deus me disse, irmãos, isso é muito sério. Você está dizendo que Deus está dizendo, você está usando o nome de Deus, e quando Deus às vezes não falou. Eu vi quando Deus não mostrou. Claro que Deus revela, Deus fala. Mas primordialmente, irmãos, Deus fala por intermédio da sua palavra, a Bíblia Sagrada. É pela palavra que nós somos consolados, ensinados, exortados, corrigidos. Primordialmente, Deus fala. Deus ensina, Deus corrige pela palavra. Ah, pastor, o senhor não acredita que Deus pode trazer uma revelação, uma palavra profética? Eu creio, mas Deus não é Deus de confusão, Deus é verdadeiro. E quando Deus fala, não é brincadeira. Então não posso dizer, Deus falou, às vezes é a voz do meu coração. Então, cuidado com piedade, espiritualidade triunfalista. Por exemplo, Jó capítulo 4, vai explicar a Jó porque Deus está fazendo isso e aquilo. Lembra quando Elifaz entra na história de Jó e começa a explicar e dizer, olha, é por isso, é por aquilo outro que você... E na verdade, Elifaz não sabia de nada. Os discursos de Elifaz, se você ler o livro de Jó, você vai ver que os discursos dos amigos de Jó são bem longos. E eles se apresentam como aqueles que estão dispostos a trazer a real explicação da situação de Jó. Mas veja o que Deus diz sobre Elifaz, no final do livro de Jó. Por favor, Jó 42. Olha só, Jó 42, versículo de número 7. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo
Jó. Ou seja, você não falou nada de certo. Era como se Deus estivesse dizendo, você não sabe de nada. As suas explicações são nada, você não entendeu nada. Mas no início do livro, se você for lá e ler direitinho, os discursos de Elifaz, ele se coloca como alguém que sabe tudo. E aí Deus diz aqui que Jó precisa orar por seus amigos e perdoar o pecado deles. Veja o que Deus, vamos ler até o verso 9. Verso 8, Jó 42, 8. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecer holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o Temanita, e Beldade, o Suíte, Zofar, na Amatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. O Senhor aceitou a oração de Jó. Usamos o nome de Deus em vão quando prometemos saúde e riqueza a todos que creem. Isso é usar o nome de Deus em vão, irmãos. Deus não prometeu saúde e riqueza a todo crente. Isso é usar o nome de Deus em vão, quando a pessoa diz, se torne um crente, entrega a sua vida a Jesus e você vai parar de sofrer. Isso é usar o nome de Deus em vão, é quebrar o terceiro mandamento. Deus nos quer ricos, sim, ricos no conhecimento do seu nome e na experiência da sua glória. Deus não promete a nós riquezas materiais. Claro que Deus pode nos abençoar, e Ele tem nos abençoado, dado saúde, aberto portas, nos capacitado a viver, a trabalhar. Mas acima de tudo, a promessa de Deus em Cristo Jesus é perdoar os nossos pecados e nos reconciliar com a glória eterna, que um dia se estabelecerá plenamente com a volta gloriosa de Cristo Jesus. Então o nome de Deus é profanado por meio de piedade triunfalista. Usar o nome de Deus em vão, quando promete a ausência de lutas e de sofrimento, e só vitória e só prosperidade, quando Deus não prometeu que isso aconteceria. Terceira forma, profanamos o nome de Deus por meio de adoração superficial. Adoração superficial é uma maneira também de quebrar o terceiro mandamento. Usar o nome de Deus em vão, adoração superficial. Apresentamos Deus de maneira banal, de maneira vulgar. Muitos têm apresentado Deus de maneira até banal, como se Deus fosse uma espécie de serviçal meu, uma espécie de empregado, de garçom, de serviçal mesmo. Eu decreto, eu ordeno. Quem és tu, ó homem? Irmãos, nós somos vasos de barro. Ele é o Senhor, Ele é o eu sou, Ele é o El Shaddai, Ele é o onisciente, onipresente, onipotente. Eu não posso apresentar Deus de maneira vulgar, de maneira banal, como se Ele fosse um funcionário meu, sei lá de que maneira, ou um amante com uma familiaridade exagerada. Claro que Ele é nosso Pai, mas Ele é um Pai celestial, Ele é santo, santo, santo. Quando os querubins, serafins se aproximavam, voando, duas asas cobriam os olhos, com outra cobriam os pés, e diziam santo. Ou seja, usar o nome de Deus em vão é uma adoração muitas vezes superficial, apresentar um Deus sem transcendência, sem santidade. Não é esse o Deus que se revela nas Escrituras. O Deus que se revela nas Escrituras é o grande eu sou. Ele salva o seu povo dos seus pecados. Isso muitas vezes é apresentado uma adoração superficial, às vezes através das músicas, através da própria pregação, através dos discursos. Há uns anos atrás, Sandy e Júnior, quando fizeram sucesso, eles lançaram uma música muito conhecida, que o refrão dizia, vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular. Aí
os cristãos gospels tiveram uma excelente, entre aspas, ideia, fazer uma versão gospel. Por isso eu pulo na presença de Deus. Ou seja, muitas vezes a adoração é superficial, sem conteúdo bíblico, sem transcendência. Ah, pastor, mas a gente tem intimidade, sim, a gente tem intimidade com Ele única e exclusivamente por causa do sangue derramado na cruz do Calvário, através de Cristo. Sem Cristo é fulminado, é destruído, porque Ele é santo. A nossa aproximação, ela é reverente, a nossa alegria é reverente, porque adoramos um Deus que é santo, puro. Portanto, a adoração superficial é quebra do terceiro mandamento. Deus leva a adoração muito sério, irmãos. Eu queria dar um exemplo. Levítico capítulo 10. Abra sua Bíblia. Levítico 10. Capítulo 1. Nadab e Abiú, Levítico 10, verso 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. Deus leva a adoração a sério. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se achegam a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. João capítulo 4, versículo 23 diz que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Essa é a glória da adoração. Ela é centrada na palavra, ela é focada em Cristo, ela é trinitária, ela glorifica o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é a glória da adoração. Diga: centrada na palavra, focada em Cristo e trinitária. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas sabe o que está acontecendo nesses últimos dias, irmãos? Tem muita, entre aspas, adoração, mas focada no ego, no eu. É o homem. Louvar é elogiar, irmãos. E aí a gente pergunta: a quem está sendo elogiado? O eu? O homem, eu faço, eu vou, eu posso, eu sou, eu aconteço. No final tem nome de Jesus. Mas a glória precisa estar focada em Cristo. A adoração não pode ser focada no ego, seja a pregação, os cânticos. Não importa se é uma música nova, se é uma música antiga. A questão é, ou velho ou novo, devem estar em conformidade com a Bíblia, centrado em Cristo e glorificando a Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou um hino antigo ou um hino novo. Não é questão de estilo, de gosto musical. Há um nome revelado. Há uma reverência. A dignidade necessária. Ou seja, o nome está anexado àquilo que é digno, àquilo que é reverente ao nome do Senhor. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O culto é uma santa convocação, irmãos. A gente tem, na atualidade, a igreja de um modo geral tem perdido essa dimensão da adoração, o aspecto da reverência, da santidade, do quebrantamento, de agradar aquele que está recebendo. Porque em última análise, irmãos, o auditório de um culto é composto de uma pessoa, ou de 3 pessoas, porque tudo está sendo feito para eles, Pai, Filho
e Espírito Santo. Ou seja, todos nós aqui estamos cultuando a Ele. Então é Ele que está ouvindo, vendo e recebendo. Então, em última análise, o auditório de todo culto não somos nós, é Ele. Porque é feito para Ele. Às vezes a gente perde essa dimensão, parece que a gente está fazendo uma performance, um espetáculo, uma apresentação na horizontalidade. Na verdade, nós não podemos esquecer que todo culto é feito para Ele. Centrado na palavra, focado em Cristo e para a glória de Deus. E o próprio culto é uma convocação de Deus. A gente também tem perdido um pouco desse conceito de culto como a santa convocação. O que é o culto? É Deus nos convocando para adorá-lo em espírito e em verdade, em conformidade com a sua palavra. Não é a gente que está convidando Deus, é Ele que nos convoca. Vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor. Isso é o Espírito Santo convocando. Às vezes a gente pensa que é a gente que convida Deus, mas é Ele que nos convoca. Portanto, profanamos o nome de Deus por meio de adoração superficial. E eu preciso checar minha vida, meu culto. Será que a minha adoração tem sido superficial? A minha forma como eu canto, eu oro, eu ouço. E em quarto e último lugar, profanamos o nome de Deus quando não cumprimos os compromissos que estabelecemos diante dEle. Profanamos o nome de Deus quando não cumprimos os compromissos que estabelecemos diante de Deus. Isso tem sido, irmãos, uma verdade lamentável. Quantos crentes dizem que vai fazer e não faz? Diz que vai pagar e não paga. Assumem compromissos, fazem juramentos e não cumprem. Está usando o nome de Deus em vão. Leia comigo Levítico 19. Levítico 19, verso 11. Levítico 19, verso 11. E estejam prontos para o terceiro dia. Perdão, estou em Êxodo. Levítico 19, versículo 11. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Então, o que é jurar? É assumir um compromisso. A gente assume compromissos, né, no aspecto familiar, conjugal, eclesiástico. Eu prometo, sim, e logo mais, muitas vezes esquece. Salmos 15. Salmo 15, verso 4. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata. E ainda Mateus, por favor, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, versículo de número 33. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Verso 37, Mateus 5, 37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Então, eu profano. Ok, obrigado.
Profanamos o nome de Deus quando não cumprimos os compromissos que estabelecemos diante dele em juramento. Ou seja, diz sim na hora, mas depois o sim se transforma em não. Ou diz não e logo em seguida o não se transforma em sim. Ou é sim, sim, ou é não, não. O que disto passar vem do maligno. Houve um tempo, irmãos, que a palavra de um crente tinha peso. Um crente, né, dizia algo, ó, eu vou vir aqui, sim. Mas infelizmente hoje a estatística é lamentável. É lamentável. Porque infelizmente a gente tem quebrado o terceiro mandamento, usado o nome de Deus em vão, tem assumido compromissos diante de Deus e muitas vezes não tem cumprido. Meus amados irmãos, que possamos nos apegar ao nome do Senhor Deus, conhecer o nome dEle. E como é que se conhece o nome de Deus? Pela palavra. Leia a Bíblia, ore. Diga: Senhor, ilumina a minha mente, ensina-me a Tua palavra. Eu quero conhecer a Ti de verdade, de maneira verdadeira, pessoal. O conhecimento de Deus é revelado a nós através da palavra. Ore, leia a Bíblia. Deus continua se revelando como Deus vivo e verdadeiro. Corrijamos o que deve ser corrigido em nossa vida, em nosso culto pela palavra. E acima de tudo, irmãos, alegremo-nos, porque Jesus Cristo cumpriu plenamente esse mandamento. Jesus Cristo cumpriu plenamente este mandamento, revelando o nome do Senhor e exaltando o Pai. Ele sempre exaltou o Pai, dignificou o Pai, honrou o nome de Deus. Que Deus nos abençoe e aplique na nossa mente e no nosso coração este precioso ensino, em nome de Jesus. Fiquemos de pé.